A paz do Senhor, queridos irmãos e ouvintes da palavra de Deus, mais uma lição bíblica do segundo trimestre para a nossa aprendizagem. Lição número 10 sobre o tema: quando os pais sepultam seus filhos. Leitura em classe se encontra no livro de Jó, capítulo número 1, versículo 13, e após o 16 até o 19. Que assim diz a palavra de Deus para a nossa meditação. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, o mais velho. Estando este ainda falando, veio outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu. E só eu escapei para te trazer a nova, essa notícia. Estando ainda este falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram. E os moços feriram ao fio da espada. E só eu escapei para te trazer a nova, esta notícia. Ainda este falando, veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo em casa de seu irmão primogênito, o mais velho, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram. E só eu escapei para te trazer a nova. Essa notícia, né? Uma notícia triste. Texto áureo diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Então, o cristão, ele, em todo tempo, ele pode ser atribulado. Pode. Mas não angustiado. Ou seja, perder a alegria de viver por causa da tribulação. Ele pode, o cristão, estar perplexo, espantado, mas não desanimado, mas não tristonho. Ele pode ser perseguido, mas não desamparado. Pode ser perseguido, mas ele não vai ser desamparado, porque Deus não o abandonará. O cristão, ele pode ser abatido, mas não destruído. Ele pode ser abatido, ele pode ser moído, mas ele não é destruído. Essa é uma verdade bíblica da palavra de Deus para a nossa vida, baseada em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e versículo número 9. A verdade prática diz: não devemos ser indiferentes à morte inesperada. A morte é que acontece repentinamente. Mas também não podemos nos desesperar como quem não tem esperança. Não podemos ser indiferentes à morte inesperada, ou seja, não sofrermos por ela. Iremos sofrer, sim, pela perca de um ente ou de algum familiar. Mas também não podemos nos desesperar como quem não tem esperança. Como quem não tem esperança. Ou seja, a nossa esperança está em Deus. A nossa esperança está em Deus. Então, não é porque aconteceu uma morte inesperada, indesejada, né, repentina, e agora vai se desesperar ao ponto de querer dar o cabo de sua própria vida. Jamais. Jamais, em hipótese alguma, deve isto acontecer. Então, nós temos nessa temática, quando os pais sepultam seus filhos. E nessa passagem, a gente iremos vermos o patriarca Jó, um grande homem de Deus, um homem
com grandes qualidades, boas qualidades, testemunhada pelo próprio Deus, e que sepultou os seus filhos. Seus filhos morreram, todos eles. 10 filhos Jó tinha. E todos os 10 morreram em um único só dia. Em um único só dia. A casa cai sobre eles. Esmorona sobre eles. E nenhum escapa. 10 filhos, 7 filhos e 3 filhas. Então nós temos aqui essa aula. E vai ser bem produtiva. Tentarei ser soteriológico, trazer a questão da salvação, até porque vai falar na questão de morte. Então, tentarei ser um pouco voltado à salvação. Então, no primeiro tópico, nós vamos ter aí a primeira família. Na verdade, a família de Jó. Primeiro tópico, nós temos aí a família de Jó. No primeiro tópico, a gente teremos aí a família de Jó. E já inicia o subtópico número 1, dizendo quem era Jó. Quem era Jó? Então, de início, o comentarista e a própria palavra de Deus vai trazer algumas informações, e aqui a gente iremos tratarmos dessas informações sublinhadamente. Então, nós temos aí que quem era Jó? Esse homem chamado Jó, ele nasceu no norte da Arábia, localizada hoje, que é a Arábia. Antes não, na terra de Uz. Na terra de Uz. Então ele nasceu no norte da Arábia, na terra chamada Uz. Uzi, na verdade. Uz. Então ele viveu numa época anterior a de Moisés. Alguns comentaristas teólogos defendem essa questão de que ele nasceu, ele viveu numa época anterior a de Moisés. Anterior de Moisés. Ou seja, ele viveu antes de Moisés, segundo o comentarista aqui, Elianai Cabral. Então, ele viveu numa época anterior de Moisés e antes até mesmo de Abraão. Entre os séculos 25 e 28 a.C. Entre os séculos 25 a 28 a.C. Então, ele viveu esse patriarca nesse período. E viveram nesse período, logicamente, como aqui comentado pelo comentarista, sendo anterior a Moisés e, logicamente, a Abraão. Então, um caso no princípio da humanidade, poderíamos colocarmos aqui um caso, um fato, no princípio da humanidade. Logo no princípio, não foi no fim, não foi depois de Jesus, foi antes de Jesus. Então, ele vivendo nessa época anterior a Moisés e a Abraão, segundo o comentarista, vai ter possivelmente alguns conflitos em sala de aula devido a isso, que haverá alguns protestos que a Bíblia não diz, etc. Porém, os estudos e os estudiosos, eles chegam a um consenso dessa possibilidade de, antes de Moisés e até mesmo de Abraão, vivia o patriarca Jó. Então, esse patriarca Jó, ele sobreviveu nessa época e ele tinha uma vida longa. Ele teve uma vida longa, na verdade. Ele viveu 140 anos. Então, a probabilidade dele ser um vivente nessa média de antes de Moisés e antes de Abraão, porque justamente era nesse período em que verdadeiramente as pessoas tinham uma vida, uma durabilidade, uma vida longeva, né? Em que alcançava aí 100 e poucos anos de vivência aqui nessa terra. Enquanto nos dias de hoje não se encontra uma pessoa com essa média de idade. É muito raro. Possivelmente, se você der um Google aí, você vai encontrar pessoas aí na média de 115, 120, talvez 130. E muito raro.
com muita raridade. Sendo que nessa época era quase que comum as pessoas sobreviverem a essa média de 120, 130, 140 anos de idade, 170, né? Então é uma média que se alcançava nessa época. Se alcançava. Então ele sobreviveu aí uma época de uma sobrevivência de uma vida de 140 anos. 140 anos. Você vai encontrar justamente falando sobre isso, Jó 42, versículo número 16, que vai tratar sobre essa questão da idade dele, e ele teve filhos e filhas, e ele alcançou a contemplar até a quarta geração de sua descendência. Até a quarta geração de sua descendência. Ele viu os filhos dos filhos dos filhos de seus filhos. Então ele viu muita coisa, o patriarca Jó. Então ele sobreviveu a esse período todinho, e ele nasceu, segundo o comentarista, depois do dilúvio. Por que ele diz isso? Porque justamente essa questão da idade dele corresponde a mais ou menos essa média. Em Jó, capítulo 22, versículo número 16, está escrito assim. 22 e 16 de Jó, está escrito assim. Eles foram arrebatados antes do seu tempo. Sobre o seu fundamento, um dilúvio se derramou. Então, aqui é o livro de Jó tratando sobre o dilúvio. Então, o fundamento do comentarista dizer que ele nasceu nesse período, né? Ele nasceu depois desse período do dilúvio, porque justamente Jó estava focando, dando agora notícias em relação ao que aconteceu no período do dilúvio, onde as pessoas morreram afogadas, aquelas que não entraram dentro da arca. Então nós temos aí quem era Jó, nós temos aí que ele era esse homem com essas qualidades aqui, geograficamente, e sendo ele esse homem, ele era um homem rico. Ele era um homem rico, muito rico mesmo. Ele era um homem rico e próspero. Rico e próspero. Jó, ele era rico e próspero. Olha a riqueza de Jó. Capítulo número 1. E logo no versículo número 3 diz assim, 1 e 3 de Jó diz assim, e era o seu gado 7.000 ovelhas. E era o seu gado 7.000. 7.000 ovelhas, seus animais, seu rebanho era 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, e 500 juntas de boi e 500 juntas de jumentas. E era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior que todos os do Oriente, ou seja, o mais rico. Então Jó, ele para a época dele, ele era um homem fazendeiro, podemos dizer, pela quantidade de animais, muito rico. E a Bíblia diz que da sua época ele era o mais rico e próspero da sua época. Então Jó era um homem rico e próspero, bem-sucedido. E não era por usurpação, por extorsão, não era com injustiça, com desonestidade, não era com roubalheira, não era com usura, não. Era com honestidade e justiça, que ele tinha toda essa prosperidade, toda essa riqueza. Ele tinha muita gente, além de animais, ele tinha muita gente ao seu serviço. Então, seu caráter santo, o patriarca Jó, seu caráter santo, foi testemunhado pelo próprio Deus. O caráter do patriarca Jó foi testemunhado pelo próprio Deus. E o que foi que Deus disse sobre Jó? Deus disse que Jó ele era um homem sincero. Olha a qualidade do homem.
Ele era um homem sincero, ele era um homem reto, ele era um homem justo, ele era um homem temente a Deus e por isso ele se desviava do mal. Olha a qualidade de Jó. Vá para a qualidade, tem um homem muito rico, milionário, trilionário, um homem bem sucedido financeiramente, com muitas propriedades, muitos serviçais ao seu serviço. Agora procure ver se tem essas qualidades. Olha, Jó ele era rico, próspero e ele tinha esse caráter. Ele era sincero. Você não vai encontrar essas qualidades com facilidade em um ser humano, a não ser aquele ser humano que verdadeiramente tema a Deus, sirva a Deus e seja um adorador fiel do Deus Todo-Poderoso. Então, sincero, reto, direito, justo, não aceita injustiça, justo, temente, ou seja, não era um pornográfico, um prostituto, não era um devasso. Não, ele era temente a Deus. E sabe o que acontecia? Ele se desviava do mal. Era um homem de caráter, era um homem santo. Por isso que Deus testemunhou. E sabe para quem Deus testemunhou a respeito de Jó? Dizendo essas qualidades que Jó tinha, Deus disse para o próprio Satanás. Dizendo para o próprio Satanás, Deus diz, ó, não existe na terra homem igual, semelhante a este que eu estou mostrando a ti, Satanás. Deus disse para Satanás, não existe igual a ele. Por quê? Porque ele tem as qualidades realmente ímpares. Ele tem as qualidades que eu quero que o homem tenha. E Jó tinha essas qualidades. Tinha essas qualidades. Então era um homem realmente de ser testemunhado. Era um homem bom, era um homem correto, era um homem fiel a Deus. Era um homem com boas qualidades, grandes qualidades. Segundo subtópico, temos a esposa de Jó. A esposa. Falamos do homem Jó, agora vamos falar da esposa de Jó. A esposa de Jó, tudo que se sabe sobre ela é o que ela ganhou a fama de uma mulher insana, mal e ambiciosa, ou seja, não se contentava agora com perca, com prejuízos. Claro que ninguém se conforma com isso. Mas a questão aqui é porque Jó tinha perdido tudo. E agora, essa mulher estava triste com isso. Claro que tem que ficar triste, mas ela estava agora não ajudando ele, apoiando ele. Ela estava até ofendendo ele na questão de fé em Deus que ele tinha. Pedindo para ele abandonar Deus. Porque está vendo, ó, esse mal aconteceu e você ainda continua servindo a Deus. Então abandone esse Deus e morra. Então, essa mulher, ela não se sabe muito sobre ela, mas se sabe que ela era insana, ambiciosa, por causa da perda de todos os bens materiais dos filhos que foram mortos, uma tragédia, né? E essa tragédia, quem cometeu, matou os filhos, tirou a riqueza de Jó e colocou uma doença em Jó, quem foi que fez isso? Foi o próprio Satanás. Porque ele estava fazendo isso justamente para Jó perder as qualidades que ele tinha. E principalmente de ser um adorador único e fiel a Deus. Então o diabo entrou em cena e vou tirar a riqueza dele e ele vai deixar Deus de lado. Eu vou tirar os filhos dele, ele vai deixar Deus de lado. Eu vou tirar a saúde dele e ele vai tirar Deus de lado da vida dele. Não é assim que acontece. As pessoas quando perdem, leva prejuízo, quando a pessoa fica desempregada, quando a pessoa etc. Aí as pessoas viram as costas para Deus. Quando as pessoas estão de luto, aí viram as costas para Deus. Quando as pessoas ficam doentes, aí pronto. Aí vira as costas para Deus. Então Satanás ele fez isso para justamente Jó virar as costas para Deus. Então essa mulher ela já foi Jó ele foi vítima de feridas purulentas, chagas, né? Lepra sobre o seu corpo completo. E
das quais ela teve repugnância, ou seja, ela praticamente estava quase arrumando as malas para deixar ele sozinho, porque ela estava querendo um pé para pegar o bico. Se ele dissesse vai embora, ela teria ido, se Jó tivesse dito. Então vejamos aqui, vejamos que essa mulher, pouco se sabe sobre ela, mas ela teve essas ganâncias, ambições, essa insanidade, ou seja, a falta de senso, porque ela mandou Jó amaldiçoar a Deus e morrer, acabar com aquele sofrimento. E Jó disse para ela, receberia eu somente o bem de Deus e não receberia o mal? Seria eu agora só para receber o bem de Deus e agora agradar a Deus, louvar a Deus só porque recebeu. Quando recebo o mal, aí agora eu vou deixar de louvar a Ele? Jó estava dizendo para ela essa seguinte frase, né? Vejamos. Então ela teve 10 filhos com Jó. E como não se deixou influenciar pela proposta desesperadora de sua esposa, o patriarca suportou tudo até que Deus virasse a sua sorte e transformasse o mal em bênção. Então, diante de tudo isso, Jó passando por tudo isso, então ele suportou até Deus virar o cativeiro, Deus mudar a sorte dele. Deus mudar a situação dele, tirar ele daquela situação. E Deus tirou. Para isso você vai ter que entender o livro de Jó, né? Que Deus, no primeiro capítulo, Deus tira. Que na verdade quem tirou foi o diabo, mas foi autorizado por Deus. Deus só não permitiu o diabo tirar a vida de Jó, mas deixou o diabo fazer o que quisesse com Jó. E o diabo, como não podia tirar a vida, tirou a vida de seus filhos. Não podia tirar a vida de Jó, mas tirou a vida de seus filhos, tirou a saúde, tirou a riqueza de Jó. Então, no capítulo 1 você já encontra isso. E no último capítulo você vai encontrar que Deus devolveu em dobro tudo para Jó. No capítulo 42. O livro de Jó são 42 capítulos. No primeiro capítulo ele perde tudo, inclusive a saúde. E no último capítulo ele recupera tudo, porque Deus dá tudo de volta a ele. E você vai entender como foi que Deus deu tudo de volta para ele, né? A Bíblia diz que Deus mudou o cativeiro de Jó e deu tudo em dobro. Se ele tinha 7.000 ovelhas, então agora ele tinha 14.000. Ficou muito mais rico. A única coisa que Deus não multiplicou para Jó do que ele perdeu foi os filhos. Porque ele perdeu no capítulo 1 10 filhos. E no capítulo número 42 ele ganha 10 filhos de volta. E muito mais formosos, bonitos do que os primeiros. Então a gente vamos ver aí que Deus muda esse cativeiro. No terceiro subtópico nós temos os filhos de Jó. Os filhos de Jó. Os filhos de Jó, Jó estava atento ao modo de viver os seus filhos. Jó não deixava os seus filhos desapercebidos de seus olhos, de seu conhecimento, não. Como alguns pais, até mesmo bíblicos, fazem, como a gente já teve em aulas passadas, que os filhos faziam, pintavam e bordavam, e o pai, sem ter o conhecimento, muitas vezes, sabendo por outros, por terceiros. Então, Jó, ele estava atento ao modo de viver de seus filhos. E como era o modo de viver de seus filhos? 10 filhos. Eles faziam banquetes, cada um num dia diferente, ou dias diferentes. E comiam, bebiam, metiam cara mesmo, se embriagavam, etc. Bebiam, né? Era trazendo para os dias de hoje, se banqueteavam, churrasco, né? O feriadão, né? A folga, ou saiu do trabalho, já se reúnem, é assim que o ser humano faz. Então vejamos aí, os filhos de Jó, eles estavam a banquetear-se constantemente. Então o patriarca, ele apresentava sacrifícios a Deus por seus filhos e orava por ele todos os dias. Então, enquanto seus filhos estavam de farra, Jó estava apresentando eles a Deus.
orando a Deus por eles, apresentando a Deus sacrifícios, para Deus ter misericórdia dos filhos dele, para Deus ter compaixão dos filhos deles, para Deus ter misericórdia dos filhos dele. É o dever de um pai. O dever de um pai enquanto o filho for, mesmo que o seu filho vá para uma balada, mesmo que o seu filho vá para o mal, mesmo que seu filho vá para um caminho errado, ou esteja no caminho errado, o seu dever é orar por ele. É apresentar ele a Deus. É entregar ele nas mãos de Deus, orar por ele. Ah, mas eu não vou orar porque enquanto eu estou orando aqui, gastando meu joelho, ele está lá num bar. Ele está lá não sei aonde. Não, você faça a sua parte. E Deus entrará em cena. Então, os filhos de Jó, passavam por esse sentido, viviam esse cotidiano de banquete. Eles se banqueteavam, né? Eles comiam e bebiam bebida forte, alcoólica, né? Enquanto isso, Jó apresentava sacrifício a Deus por eles e orava por ele todos os dias. Havia os filhos um cuidado extremo que Jó tinha para o bem-estar espiritual de seus filhos. Então Jó estava rogando a Deus, apresentando eles a Deus para que eles tivessem uma vida devocional, uma vida temente, uma vida voltada para Deus, uma vida dos caminhos de Deus, uma vida sobre a palavra de Deus, uma vida de piedade, uma vida de temor a Deus, uma vida se desviando do mal, se desviando daquilo que destrói o corpo, daquilo que desonra a Deus, daquilo que desonra a família, daquilo que tira a moralidade da descendência. Então, Jó, ele apresentava a Deus justamente querendo isto. Só que, enquanto ele fazia isso, os filhos não estavam nem aí. Nem aí. Tópico número 2. No tópico número 2, nós temos aí lidando com a morte dentro da família. Jó e sua esposa. Lidando com a morte dentro da família, Jó e sua esposa, subtópico 1. Então, no subtópico 1, nós temos aí nos versículos 18 e 19, logo do primeiro capítulo, 18 e 19 do primeiro capítulo, nos versículos 18 e 19 do primeiro capítulo, nós temos aí que quando tudo parecia normal, bem, tranquilo, calmo, quando tudo parecia normal, a morte os surpreendeu. Quando parecia tudo normal, a morte os surpreendeu. Quem? Jó e sua esposa. Porque chegou um mensageiro, um dos servos, e disse para Jó: olha, o que aconteceu? Os filhos e teus filhos estavam banqueteando-se lá na casa do primogênito, o filho teu mais velho, e deu um vento sobre os 4 cantos, um vento que veio, na leitura em classe vai dizer, leitura em classe, versículo número 19. E esse que é um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, e caiu sobre os jovens, sobre os filhos de Jó. Inclusive, as filhas de Jó foram convidadas também e estavam lá todos se banqueteando. E ali aquele desmoronamento leva eles a óbito. Então, quando tudo parecia normal, a morte os surpreendeu. Ou seja, chegou a notícia. Todos morreram, Jó. Pense numa notícia. Pense numa notícia que ninguém quer receber. Existem muitas dores, mas a dor de um ente, a dor de perder um filho, uma mãe, um pai, de perder um parente, de perder um familiar, e principalmente em primeiro grau, biologicamente, é muito grande. É muito grande. Alguns não suportam essa dor. Enlouquecem, perdem a cabeça, e muitos até mesmo a vida.
Então, quando tudo parecia tranquilo, sobreveio o inesperado, a morte, e sobre todos os 10 filhos de Jó, 7 homens e 3 mulheres. Todos seus filhos morreram. Assim todos ficamos perplexos com uma notícia dessa. Assim todos ficamos perplexos, espantados diante da morte, e principalmente quando envolve alguém próximo a nós, ou seja, um familiar, um parente próximo mesmo, um filho ou um pai ou uma mãe. Principalmente quando envolve alguém próximo a nós. Por isso, a palavra de Deus nos mostra que devemos estar conscientes quanto à realidade da morte. Devemos estar cientes quanto à realidade da morte, ou seja, ninguém vai virar lajeiro, todos iremos passarmos por essa experiência. Exceto se Jesus vier, muitas pessoas não morrerão. Porque Jesus vindo, então, nem todos morrerão. Mas se Jesus demorar a vir, então, quem é que vai chegar a 150 anos? Quem é que vai chegar a 200 anos? Ninguém. O próprio Jesus morreu com 33. Então, vejamos. Assim todos ficam perplexos diante da morte, e principalmente quando envolve alguém próximo a nós. Por isso, a palavra de Deus nos mostra que devemos estar conscientes quanto à realidade da morte. Você precisa estar realista quanto à questão da morte. Você precisa entender sobre a morte. Você precisa compreender esse tema. E principalmente se você é cristão. E se você também não é cristão, você também precisa compreender esse quesito da morte. Você precisa entender essa temática da morte. Para que você não se desespere e para que você não venha fazer o que realmente não requer quando isso acontece. Nós não temos domínio nenhum sobre ela, sobre a morte. Nenhum. Quem é que pode dizer a morte? Não, não me pega. Você não vai me pegar. Lá em Eclesiastes vai falar que quem é que tem o poder sobre a morte? Qual é o homem que tem o poder sobre a morte? Eclesiastes. Capítulo 7 ou é o capítulo 8? Quem é que tem o poder sobre a morte? Ninguém. Quem é que tem o poder de reter a morte? Ninguém. Nenhum ser humano. Nenhum ser humano. Então, não temos domínio nenhum sobre ela. Entretanto, a nossa confiança está em Cristo, e por causa de sua ressurreição podemos afirmar que a morte não nos reterá na sepultura, mas servirá de meio para adentrar a vida eterna com o nosso Salvador. Então, essa morte física, ninguém tem um domínio sobre ela. Agora, a morte da alma e do espírito, aí sim, a morte física não tem poder sobre a morte, não tem poder para matar a nossa alma, nosso espírito, uma vez que a gente temos Deus em nossas vidas, uma vez que guardamos a palavra de Deus em nossas vidas. Por quê? Porque se Jesus fez aquele sacrifício ressuscitando ao terceiro dia, então ele liberou para nós também, mesmo deixando esse mundo, mas partirmos para a glória, para o paraíso. Não partirmos para o inferno, que aí ainda é o poder da morte. 5:24 de João está escrito assim, que em verdade, disse Jesus, em verdade vos digo que quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, Deus, tem a vida eterna. Não entrará mais em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, a morte, quando ela chega na vida de um cristão, ela não está acabando com o cristão, mas ela está fazendo com que esse cristão agora se aproxime de Deus. Se o cristão vive próximo de Deus aqui na terra, vivo, imagine quando ele deixa esse corpo. Aí ele vai se aproximar mais ainda de Deus, de maneira garantida. Ele vai para o paraíso. Então, a Bíblia Sagrada vai dizer que ele sai da morte para a vida. Ou seja, para uns pensa que acabou, mas não. Para nós que cremos na esperança da vida eterna,
essas pessoas deixam esse mundo e agora partem para perto de Deus, para um lugar chamado paraíso. Ao contrário daquelas pessoas que partem deste mundo para o outro sem Deus. Eles não partem para perto de Deus. Eles partem para longe de Deus. Eles partem para o inferno. Algumas pessoas, ou na verdade a maioria, pensam que após a morte, todo mundo quer colocar lá no céu. Morreu um ladrão, aí vai fazer agora aquela cena toda de uma missa, por exemplo, e de repente agora vai jogar esse ladrão lá no céu. Não. O ladrão não foi para o céu, não. O ladrão foi para o inferno. De repente morre um drogado, aí de repente vai lá e faz aquela celebração de corpo presente, etc. E quer jogar ele lá no céu, perto de Jesus, perto de Deus. Não, ele não vai lá para o céu, ele vai para o inferno. Por quê? Porque ele recusou-se dar a sua vida em vida para Cristo, para Deus. Assim também como a prostituta, o bruxo, o feiticeiro, o macumbeiro, o curandeiro, assim também como o bêbado, assim também como o ladrão, o defraudador, o roubador, o afeminado gay ou a sapatão. Assim também como o mentiroso, assim também como o glutonário, assim também como o que semeia contenda, o que tem um coração mau, o que tem projetos maus no coração, na mente, o assassino, todos não vão para perto de Deus. Não vão. Então vejamos aqui que no subtópico número 2 diz assim: razões para a tristeza do luto de Jó e de sua mulher. Razões. De certo modo, Jó tinha uma família feliz. De certo modo, Jó tinha uma família feliz. Ele tinha riqueza, ele tinha filhos saudáveis. Ele tinha filhos que lhe obedeciam, filhos que lhe respeitavam, apesar dos filhos não terem o mesmo caráter de Jó. Mas eram filhos que respeitavam Jó, que amavam Jó, que amavam a esposa de Jó, sua mãe. Eram filhos que davam orgulho para Jó, apesar de tudo. Sendo que, de certo modo, Jó tem uma família muito feliz, pelo fato. Riqueza, fazenda, esposa, filhos, né? Respeito da sociedade, não tinha falatório da sociedade para com seus filhos não tinham mau testemunho na sociedade. A família de Jó era uma família crente. Era uma família crente. Apesar de tudo. Porque mesmo diante do desespero da mulher, quando ela vai focar em Deus, ela poderia focar um Deus pagão, mas ela focou o Deus criador dos céus e da terra. Então vejamos que nesse contexto dessa família, de certo modo feliz, nesse contexto Satanás desafiou a fidelidade dele, a fidelidade de Jó para com Deus. Nesse contexto que essa família estava vivendo uma fase próspera e feliz, nesse contexto Satanás desafia a fidelidade de Jó, ou seja, que Jó não é fiel a Deus. Satanás desafia a fidelidade dele, de Jó, e ataca fortemente com a morte de seus filhos. Então, Satanás ele confronta a fidelidade de Jó. Ele tenta de tudo para tirar a fidelidade de Jó para com Deus. Porque justamente Jó, ele era fiel a Deus e continuou fiel a Deus. Então, Satanás, quando se apresenta diante de Deus, e Deus diz: olha, viste meu servo Jó, não há igual a ele. Satanás diz: mesmo assim, também encheste ele de bens.
E Satanás diz, olha, ele só te serve, Deus, porque ele é o mais rico do Oriente. Por isso que ele te serve, Deus. Ele só te serve, Deus, porque olha a família dele aí, 10 filhos. Então ele é um homem feliz porque é uma mulher feliz. Ele é um homem feliz e a esposa dele é uma mulher feliz porque tem muitos filhos e filhos era sinal de bênção. Pessoas que não tinham filhos eram consideradas malditos. Eram consideradas pessoas que eram malditos. Não tinha a bênção de Deus sobre suas vidas. Por isso que as mulheres, quando não tinham filhos, se desesperavam para querer os filhos e não entrarem nesse contexto de uma maldição. Apesar de não significar que quem não tinha filho seria uma maldição, seria algum problema, como muitos casos teve. A mulher de Abraão, ela não tinha filho, mas Deus abriu e a madre dela deu um filho a ela. Mas ela não tinha filhos. E viveu sem filhos, mas na velhice Deus concedeu, teve compaixão dela e deu um filho para ela. Então nós temos aqui Satanás entra em cena justamente para provar para Deus que Jó, se ele tiver escasso, ele vai ofender a Deus e vai blasfemar contra Deus. Então, Deus permitiu. Deus disse, tudo bem. Você acha que ele vai ser infiel a mim se ele perder tudo? Ah, pois tudo bem. Pode ir lá, pode fazer o que quiser com Jó, ó diabo. Pode ir lá, diabo, Satanás. Pode fazer o que quiser com ele. Agora, você só não pode tirar a vida de Jó. Mas pode ficar à vontade e faça o que quiser. Ah, o diabo foi lá, colocou uma doença em Jó, tirou os 10 filhos de Jó matando, tirou a riqueza de Jó, tudo a pé junto. As notícias chegando, roubaram o rebanho, mataram teus servos, dá o fio da espada. Teus filhos, a casa desabou sobre eles, morreram todos eles. E para acabar de completar, recebe Jó agora, colocada pelo diabo na vida dele, uma chaga mortal. Ele ficou da planta do pé ao alto da cabeça, cheio de feridas. E a Bíblia diz que em tudo isto, mesmo diante de tudo isto, Jó não atribuiu culpa a Deus, nem pecou contra Deus. Veja como é interessante. E nós temos lições daqui a aprender. Então o diabo, Satanás, desafiou a fidelidade dele e atacou fortemente, tirando tudo de Jó. Tudo de Jó. Mas Jó não saiu da presença. É importante ressaltar que uma perda como essa traz uma tristeza imensa. Perda de quê? De 10 filhos. É importante a gente deixar claro que é uma perca imensa. E traz uma tristeza imensa na vida de uma pessoa que recebe esse luto de tamanho luto. A Bíblia diz, dá tempo de sorrir, há tempo de chorar. Eclesiastes capítulo 3, versículo número 4. A tristeza e o choro passam a fazer parte da família de Jó, outrora feliz e próspero. Então Jó que estava sorrindo, Jó que estava feliz, agora estava chorando, agora estava triste. Porque o luto bateu na sua casa, na sua família. O luto é uma tristeza muito grande. Se Jó vivesse nos dias de hoje, essa notícia nas manchetes de jornais, nas redes sociais, seriam bombásticas. Imagine na época de Jó, as notícias chegando para os seus vizinhos e etc. Subtópico 3. Fidelidade ao Senhor em meio à dor. Então Jó recebe o luto, recebe as percas, recebe o luto. E no subtópico número 3 agora a gente vamos vermos a fidelidade ao Senhor em meio à dor. Mesmo Jó recebendo esse luto,
Mesmo Jó recebendo a notícia, mesmo Jó recebendo seus 10 filhos mortos para ele enterrar, para ele sofrer, vendo, chorar, se lamentar, mesmo ele recebendo essa notícia, mas ele foi fiel ao Senhor Deus. O que foi que aconteceu quando a notícia chegou até Jó que os seus filhos morreram? Lembrando que não foi só uma notícia dos filhos. Chegaram 3 notícias para Jó. A primeira notícia, conforme a gente podemos ver, foram 3 notícias. Uma, o rebanho foi tomado, foi saqueado. Outra, os filhos dele morrem ao mesmo tempo. Outra, que os seus servos foram mortos ao fio da espada. E diante disso, ele suportando. O que foi que aconteceu quando ele recebeu? Qual foi a reação dele quando ele recebeu essa notícia? Olha só, principalmente a dos filhos mortos. A Bíblia diz que Jó rasgou o manto, rasgou suas vestes, raspou a cabeça. Mas por que isso? Era sinal de humilhação. Era sinal de dor, de humilhação, de um lamento profundo. Então ele rasgou o manto, suas vestes, raspou a sua cabeça, lançou-se em terra, se prostra em terra. E olha o que a Bíblia vai dizer diante de tudo isso. E adorou ao Senhor. Capítulo 1, versículo 20. Ele fez tudo isso, sinal de humilhação. Ou seja, ele se colocou humildemente diante de Deus. Como assim ele se colocou humildemente diante de Deus? Isso mesmo. Jó adorou ao Senhor, se colocou humildemente diante de Deus. Ele adorou ao Senhor Deus. Aqui ele iniciou o processo da aceitação do ocorrido diante do Senhor da vida. Ele aceitou. Ele aceitou que seus filhos morreram e ele não tinha mais o que fazer, mas aceitar que os seus filhos morreram e agora ele estava se colocando diante do dono da vida. Quem é o dono da vida? Deus. Então ele estava agora com um sinal de adoração. Adoração. Como é que alguém pode adorar a Deus perdendo 10 filhos? De uma só vez. Como é que alguém pode servir a Deus com alegria perdendo 10 filhos? Como é que alguém pode adorar, prestar reverência, majestade, respeito a Deus enquanto ele perdeu 10 filhos? Como é que alguém pode estar pregando, ensinando, servindo na obra de Deus enquanto ele está de luto? Mas o verdadeiro servo de Deus, ele faz isso. Aqui nós temos a prova de Jó, que Jó fez isso. Mas é normal você ver as notícias de pessoas que, porque morre uma pessoa na família, morreu um filho, morreu uma filha, morreu um pai, morreu uma mãe, a pessoa se desespera, a pessoa perde a cabeça, a pessoa até blasfema contra Deus. A pessoa desrespeita a Deus, as pessoas culpam a Deus. Como que Deus fosse o culpado. Como que Deus fosse aquele que não pudesse agora deixar nada de mal acontecer na sua casa, na sua família, com seus filhos, com seu ente querido. Capítulo 8, versículo número 32 de Romanos, está escrito que Deus, ele não poupou o seu único filho, antes o entregou. Como assim? Deu para ser entregue lá na cruz.
Deu do céu à terra para vir à terra e morrer por nós. E Deus não poupou, mas Deus o entregou. Deus deixou ele morrer para nos propiciar a salvação. Quem matou o Senhor Jesus não foi o Senhor diabo, não foi o ser humano. Foi Deus quem deu ele para morrer. Foi Deus quem entregou ele para a morte. Deus deu ele para a morte. Como Deus deu ele para a morte? Ao fato de Deus tirar ele do céu e lançar ele para a terra, enviar ele para a terra, João 3,16, foi para ele morrer. Apocalipse capítulo número 13, versículo número 8, está escrito na Bíblia Sagrada que ele já estava, antes dele vir à terra, já estava escrito que ele iria morrer. Antes da fundação do mundo, antes de criar a terra, antes de formar a terra, antes de formar o homem, antes de povoar a terra, antes de Adão e Eva pecar, antes de Adão e Eva comer o fruto proibido, a desobediência, antes de tudo, já estava projetado por Deus. Jesus, morto pela humanidade. Ele morreu pela humanidade, pelos nossos pecados, para tirar a maldição do pecado sobre a humanidade. E para isso ele precisava morrer. Capítulo 13 de Gálatas, capítulo 13, versículo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele maldição em nosso lugar. Porque estava escrito, maldito todo aquele que fosse pendurado no madeiro, ou seja, sobre a cruz. Então, Jesus ele veio justamente para isso. Então, Deus deu ele para a morte. 1 Coríntios capítulo 15, versículo número 3, a Bíblia diz que, segundo as Escrituras, Cristo morreu pelos nossos pecados. E segundo as Escrituras, ele ressuscitou para a nossa bênção, para a nossa salvação, para nos propiciar a vida eterna. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que através dele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então, Jesus ele foi dado para morrer. Aí o ser humano, ele porque perdeu um ente, aí agora ele deixa de ser cristão, ele deixa de crer em Deus, ele deixa de viver, quer deixar de viver. Não é para proceder assim. Isso é uma ação do diabo. Que o diabo se aproveita dessa situação onde as pessoas estão frágeis, debilitadas, vulneráveis, se aproveita dessa situação e ganha campo, ganha espaço nessa vida. Efésios capítulo número 4, versículo 27, a Bíblia diz que não deis lugar ao diabo. Ou seja, isso é uma brecha para que o diabo tome posse. Então vejamos bem aqui que a morte, quando ocorre, quando Jó recebe a notícia, ele adora ao Senhor. Adora. Ele se prostra. Ele serve. Por isso o patriarca Jó pôde dizer em atitude de adoração: no sair do ventre de minha mãe, quando ele recebeu a notícia, ele disse, rasgou, né, as vestimentas, etc. Então ele disse, no sair do ventre da minha mãe e no tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Ou seja, eu perdi meus filhos? Foi Deus quem me deu os filhos. Eu perdi os filhos? Foi Deus quem tirou os filhos. Que, na verdade, quem tirou, a gente sabemos, desde o início, como eu venho tratando, quem tirou os filhos de Jó não foi Deus. Quem tirou foi o diabo. Foi o diabo quem matou. Só que para Jó, Jó estava crente que, como Deus deu, é Deus quem dá tudo, Deus deu os filhos que ele não tinha, então, se os filhos morreram, foi Deus que tirou. Certo? Algumas pessoas também imaginam assim, foi Deus quem tirou meu filho, foi Deus quem tirou minha filha, foi Deus quem tirou meu parente. Não.
Não é Deus quem tira, viu? Não é Deus quem tira. Quem tirou os filhos de Jó aqui foi Satanás. Satanás. Então, se seu filho morrer e ele morrer no pecado, quem tirou ele da sua vida, da sua família, da terra, da sua descendência, não foi Deus. Quem tirou foi o diabo, viu? Fique ciente disso. Ah, ele morreu na bebida. Ele morreu no alcoolismo. Então, quem tirou ele? Quem tirou ele? O diabo. Porque Deus não tira ninguém da terra, a não ser que este esteja na sua presença. Então vejamos que quem tira é o diabo. Quando uma pessoa morre no pecado, quem tirou ele dos braços da mãe, do seio familiar, quem tirou foi o diabo. Não foi Deus, foi o diabo. E quem é que tira? Quer dizer que Deus nunca tira? Deus tira, sim. Deus tira. Deus toma para si. Homens na Bíblia Sagrada como Enoque, Deus tomou para si. Ele não morreu, mas Deus tomou para si, levou ele para o céu. Enoque, porque ele andava na presença de Deus. Elias, a morte não teve poder sobre Elias, mas foi Deus quem tomou Elias. Então, quem tirou Elias da terra, da família? Quem tirou? Foi Deus. Agora, quem tirou o ladrão, o fulano morreu na ladroice, na roubalheira, na mentira, no pecado. Morreu no pecado? Aí quem tira não é Deus, quem tira é o diabo. Capítulo 6 de Romanos, versículo número 23, primeira parte do versículo diz assim, o salário do pecado é a morte. Então Deus não tira uma pessoa que morreu na bebedice, Deus tirou essa pessoa, quem tirou foi o diabo. Quem é que Deus tira? Deus tira aquele que morre conforme a sua vontade, que vive segundo a sua vontade. Salmo 115, 116, versículo número 15. Está escrito que preciosa é a morte dos santos aos olhos do Senhor. Então, quando alguém morre segundo a vontade de Deus, conforme o propósito de Deus, conforme uma vida devota a Deus, então essa pessoa morreu dentro da vontade de Deus. Não morreu fora da vontade de Deus. O que é morrer fora da vontade de Deus? É morrer no pecado. Então é morrer fora da vontade de Deus. E, consequentemente, perdeu essa pessoa. Essa pessoa se perdeu. Tanto se perdeu na família, a família perdeu, como essa pessoa perdeu o céu. Deus não quer que você perca o céu. Deus quer que você ganhe o céu. Então vejamos aqui. Por isso o patriarca Jó disse isso. Ainda o texto bíblico diz que Jó em tudo não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. Então Jó, quando acontece isso, ele não vai culpar Deus, ele, ao contrário, ele não atribui a Deus, mas ele adora a Deus. É como que não tivesse nada acontecido entre ele e Deus. Aconteceu com a família dele, não aconteceu entre ele e Deus. Então as pessoas, quando acontece na família, aí quer afetar Deus, quer culpar Deus. Deus não é culpado. Deus não é culpado. É o seu filho ou você o culpado. É o ser humano, mas não é Deus o culpado. Não culpe Deus, porque Deus não merece ser culpado. Ninguém tem o poder de culpar Deus, porque Deus fez tudo correto, tudo bom. E o homem quem botou tudo a perder, e tem colocado a perder. No tópico número 3 e último, nós temos aí o cristão e o luto. O cristão e o luto, ou seja, o cristão ele pode perder alguém e pode viver esse luto. Então, não culpe a Deus, subtópico 1, não culpe a Deus. Não é porque você está de luto, vai culpar a Deus, não. Deus não tem culpa. Não, Deus não tem culpa, não. Não culpe a Deus, porque Deus não é culpado. A irmã de Lázaro quis culpar a Jesus. Mandou chamar Jesus. Quando Jesus chega, Lázaro já está morto. Depois de 4 dias, fedendo já, na sepultura, lacrado. E quando Jesus chega na casa, ela quer culpar Jesus, dizendo, olha, as irmãs de Lázaro dizem, olha, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, Jesus,
o nosso irmão não teria morrido. Ou seja, estava culpando Jesus. Está no capítulo 11 de João. Elas estavam culpando Jesus, querendo dizer que Lázaro morreu porque Jesus não estava. E justamente, se Jesus estivesse ali, Lázaro não teria morrido. Certo? Que o contexto de Jesus não ter vindo logo era que Jesus realmente queria que Lázaro morresse. Para que, enquanto Lázaro estava doente, Jesus poderia curar a doença. Então, o poder dele não seria tanto creditado. Mas enquanto Lázaro, que estava doente, morre, então quando Jesus ressuscitasse, o seu poder seria acreditado. O seu poder teria mais importância. O seu milagre teria mais importância, que era uma ressurreição. E as pessoas iriam crer mais ainda nele. Mas em relação ao lá, culpar Jesus, culpar Deus, não. Quando acontecer algo na sua casa, na sua família, com os seus filhos, quando acontecer um luto, quando acontecer uma perda, não culpe a Deus, nem culpe a Jesus. Não culpe. Aceite. Aceite, porque você culpando, você não está fazendo o papel de um filho de Deus, nem de um devoto de Deus, você está fazendo o papel de diabo. Porque quem culpa a Deus é o diabo, não é o ser humano criado por Deus, feito por Deus, adotado por Deus como filho. O ser humano, ele não culpa a Deus, mas ele adora a Deus, serve a Deus. Então, não culpe a Deus. Subtópico 1. Diz assim: não é muito difícil de nos momentos de perdas inesperadas, o ser humano se desesperar e passar a blasfemar contra Deus. Não é muito difícil, no momento de perda, o ser humano fazer isso. Sendo que, mesmo no momento de desespero, no momento de perca, de um luto extremo como este, ou que não seja extremo como este, mas que seja um luto, então o ser humano chega a blasfemar, a culpar a Deus ao extremo mesmo. Mas é hipótese alguma para acontecer dessa forma. Porque não se pode culpar a Deus, como eu já falei. Então não é isso que aprendemos com Jó? Jó 1, 21 e 22. 1, 21 e 22. Ele vai dizer, ó, que Jó não fez isso no momento difícil. Ele vai dizer: no sair do ventre da minha mãe, no tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou. E contudo, ele nem atribuiu pecado, nem atribuiu culpa a Deus. Ou seja, culpar a Deus é nesses momentos que o ser humano, é muito fácil o ser humano ele blasfemar contra Deus, culpar a Deus. A maioria dos seres humanos você vai ver casos assim. Mas no caso de Jó, não dá vazão para isso, ao contrário. No momento de perca, de luto, ele adorou a Deus. Ele não fez como muitos fazem, culpando a Deus. Ele não fez. Ele fez ao contrário, ele adorou a Deus. Ele continuou adorando a Deus. Ele continua adorando a Deus. É como Charles Sobrinho disse: é na alegria ou na dor que eu continuo adorando a Deus. Então, o antigo patriarca nos ensina a viver a confiança em Deus mesmo no momento delicado da morte inesperada de um ente querido. Então, Jó, ele nos ensina a viver um momento de confiança, né? Mesmo num momento delicado de morte inesperada de um ente querido ou de entes queridos, como aconteceu com ele aqui. Então, nem sempre sabemos o motivo da morte de uma pessoa amada ou de um determinado sofrimento. Então, a gente nem sempre sabe. Às vezes as pessoas
querem culpar a Deus, querem fazer justiça, querem etc. Mas muitas vezes não sabe o motivo daquela morte, porque aquela morte aconteceu. Imagina uma pessoa que morreu de cirrose. Provavelmente ele bebeu a vida toda. Aí agora ele vai morrer por causa de seu ato e agora Deus será o culpado? Aí, quando ele morre, aí as pessoas agora vão culpar a Deus. Não era para Deus ter levado ele. Não era para Deus ter tirado ele de mim, tirado de nós, tirado da nossa família. Ah, a gente precisava dele, a gente quer ele mais um tempo. Enquanto ele teve uma vida, um estilo de vida que reduziu a sua vida. Então, haverá um dia em que tudo estará patente diante dos nossos olhos. Ou seja, tudo estará verdadeiramente descoberto diante dos nossos olhos. Então, porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Então, haverá um dia, esse dia aqui está falando sobre a questão de Jesus, né? O céu, que é a transparência, né? De vê-lo e de rever aqueles que um dia a gente perdeu aqui e poderá lá no céu encontrar. Como também aquele que perdeu aqui, poderá encontrá-lo lá no inferno, se for para o inferno também. Do mesmo jeito. Então, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12. Então, vivendo o luto. Vivendo o luto. Isso aqui é pesquisas. Então, diz assim, com o patriarca Jó, aprendemos que o crente em Jesus não deve ser indiferente ao luto, pois psicologicamente isso não é saudável. Ou seja, quem já viu você perder um ente querido, você perder um familiar, e você ser indiferente ao luto, como que não tivesse acontecido nada na sua vida, na sua casa? Não, você teve um ente querido, um familiar, você perdeu uma parte importante na família. Então, ser indiferente, ou seja, não vir um choro. Tudo bem que o choro que alguém poderá não chorar, mas não é que não queira chorar, é porque muitas vezes o choro não chega. Mas tratamos aqui em questão de que a pessoa ser indiferente, ou seja, ser como que fosse um robô, como que fosse um desumano, não perceber que algo realmente aconteceu. Vamos tratar aqui quantas pessoas de repente morre um familiar e no lado não cristão, de repente está numa farra no outro dia, no mesmo dia mesmo, de repente está nas bandulagens, né? Nas bagaceiras, nas noitadas, nas baladas, de repente está na mesma vida que vivia antes. Né? De repente, talvez até contando piadas, talvez até rindo à toa, talvez até prosando, talvez continuando com o mesmo estilo de vida, ou seja, indiferente ao luto. Não é para ser assim. Você tem que viver o luto, porque quando não se vive o luto, você não está tendo agora verdadeiramente, psicologicamente, você não está trazendo saúde para você, mas está trazendo doença para você, porque é saudável quando alguém chora a perda de um ente querido, de um familiar. É saudável quando alguém vive um luto, é saudável. Ah, eu não vou trabalhar, é saudável. Ah, eu não vou estudar para o colégio, é saudável. Ah, eu não vou, é saudável. Talvez não queira comer, talvez não queira sorrir, talvez, e etc. É saudável. Até então é saudável. Faz parte. É sinal de que verdadeiramente está doendo. É sinal de que verdadeiramente está sofrendo com a perda. Então é saudável. Vejamos aqui. Como seres humanos, devemos manifestar as emoções próprias de um momento de luto. Devemos manifestar. Está no luto? Devemos manifestar as emoções próprias de um momento de luto. Tais como o choro,
devemos manifestar emoções próprias de um luto, como, por exemplo, o choro, o silêncio. Alguém chora demais, né? Alguém é silencioso demais, ou seja, é um papagaio, mas no luto, silêncio, não quer falar com ninguém. É normal. São sinais próprios das emoções da vivência de um luto. O choro, o silêncio, a compenetração. Compenetração é o excesso de certeza ou de convicção, ou seja, está vivendo realmente de maneira real aquele luto, está vivendo de maneira completa aquele luto, está vivendo. Então, tem que manifestar essas emoções próprias de um momento de um luto, principalmente choro e silêncio, a dor, né, da perca. Diante da dor da família de Lázaro, nosso Senhor, o Senhor Jesus, na questão de Lázaro lá, que morreu, que Jesus foi visitar ele, e ele já estava morto. Então o Senhor Jesus, quando chega lá, a Bíblia diz que agitou-se o seu espírito. Jesus ficou agitado emotivamente. Agitou-se o seu espírito, comoveu-se e chorou. Aquele desespero, aquela manifestação das emoções diante de alguém quando... Imagina alguém quando chega diante de um caixão, diante de um defunto. Então, automaticamente ele vem bom, mas quando ele está diante ali, de repente vem as lágrimas. De repente vem o choro de vozes queixosas, soluços. E muitas vezes constante, né? Duradouro. Então Jesus ele manifestou essas emoções, essas manifestações próprias de um luto. Ele manifestou. Então é normal e saudável manifestar esses sinais. É normal. Subtópico número 2. Mantenha a esperança. Mantenha a esperança. Ó, é saudável manifestar emoções próprias. É saudável manifestar as emoções próprias de um luto, de um período de luto. Mas também é verdade que o crente não deve se desesperar como quem não tem esperança. Imagine, é normal manifestar as emoções próprias de um luto, mas é normal também manifestar, mas também é verdade que o crente não deve se desesperar, como quem não tem esperança. Ou seja, se desesperar porque morreu. Chorar, tudo bem, silêncio, tudo bem, etc. Manifestações de um luto, ok, mas se desesperar, de repente alguém faz uma baderna. O desespero é grande e faz uma baderna. Talvez uma bagunça, uma quebradeira diante de um desespero. Então, o crente ele tem essa confiança, né? Ele não perde a esperança. Porque o crente, se ele perder o seu filho, ele vai ter a certeza que vai encontrar o seu filho lá no céu, lá no paraíso. Então ele não se desespera. Claro, ele vai sentir a perca, mas ele não vai se desesperar. Ele vai ter o controle e o domínio. E vai viver uma vida, vai continuar a vida. Não vai deixar de viver, não. Ele vai continuar a sua vida. Se ele trabalha, vai continuar trabalhando. Se ele ensina, vai continuar ensinando. Se ele é obreiro, vai continuar obrando na obra de Deus. Ele vai continuar, ele não vai deixar de viver porque agora morreu um ente querido. Não. Ele não vai desesperar. Isso é desespero, isso aqui é fora do normal. Não é para proceder assim. Então, ó, o período de um luto, segundo a psicologia, segundo os estudos, vai dizer que dura em média aí 6 meses. Então é normal uma pessoa até 6 meses apresentar sinais de emoções próprias de um luto, como silêncio, como chorar, como sem comer e etc. É normal.
caso, após 6 meses, durar, após isso, anos e anos, então é preciso buscar uma ajuda de um especialista para a área, né? Um especialista que verdadeiramente possa trazer aí uma solução para esse problema, porque aí já não é saudável, aí já é doença, né? Já não é saudável, aí já é doença. Então, ele precisa voltar às atividades normais, mas ele não voltou às atividades normais porque ainda está de luto. Está de luto. Imagine alguém ficou viúvo, aí de repente, ou viúva. Aí de repente agora vai viver a vida toda viúvo ou viúva. Não. Case de novo. Você ou você. Você homem ou você mulher. Né? Volte à vida normal. Volte à vida normal, porque a vida continua. E um filho, uma filha, um pai ou uma mãe, volta às atividades normais. Você vai continuar realmente lembrando, tendo saudade, que claro, isso é irreparável. Irreparável. Mas você tem que continuar a sua vida. A vida prossegue, a vida não para. A vida não para. Então, um dia, brevemente, estaremos para sempre com a pessoa querida que partiu em Cristo. Então, por que o cristão não se desespera? Porque um dia, brevemente, quando Cristo vier pegar a sua igreja, buscar a sua igreja, levar a sua igreja da terra para o céu, então verá aquele ou aquela que você perdeu aqui na terra. Você vai reencontrar. Reencontrar. Ao contrário daqueles que não viveram a vida em Cristo, aí vai encontrar lá no inferno. Lá no lago de fogo. E não vai ter aquele lado de abraço, aquele lado de... Porque lá é todo mundo por si. Lá no inferno é todo mundo por si. Cada um que tente aliviar a sua dor, que não consegue aliviar, porque é uma eternidade, o fogo queimando e a pessoa não se consumindo com aquele fogo. Isaías 66, versículo 24, o fogo nunca se apaga, o bicho nunca morre. Esse bicho é o ser humano que for para lá. Mas já lá no céu, então vai ver aquele seu ente querido, vai conhecer Abraão, vai conhecer Jesus, vai conhecer Isaac, vai conhecer Davi, vai conhecer Abel, vai conhecer Adão, vai conhecer Eva, vai conhecer Moisés, vai conhecer Abraão, vai conhecer a todos os servos de Deus que viveram aqui na terra e agora lá no céu se encontrarão. Jesus vai apresentar o céu, vai apresentar as pessoas, você vai conhecer. Então você vai ter esse momento. Então é por isso que o cristão não se desespera, porque quando um crente morre, ele não morre, certo? Ele muda de residência. Ele deixa de habitar na terra e vai habitar no paraíso. E, consequentemente, na sequência, vai habitar no céu, após Jesus vir pegar a sua igreja, buscar a sua igreja. Então, que Deus abençoe você e sua casa. E não se iluda, porque a morte, ela só tem solução enquanto você está vivo. Você só tem chance de se arrepender enquanto você está vivo. Depois que morre, segue-se a juízo. Hebreus 9, 27. Ao homem está ordenado morrer uma única só vez, vindo depois disto o juízo. No capítulo número 19 de Lucas, versículo número 16 a seguir, a gente vamos encontrar que uma pessoa, quando morre sem Deus, ele parte para o outro mundo, que é o mundo sombrio, o mundo pertencente ao diabo, exclusivo do diabo, que é o lago de fogo, que é o inferno, e de lá ele não sai, ele não vem mais à terra. Fulano diz, fulano veio à terra, eu vi fulano, depois que morreu. Fulano apareceu a mim. Não, fulano não apareceu a você, nem vai aparecer, porque quem está lá não vem para cá e quem está aqui não vai para lá. E quem foi que você viu? Pode ter sido verdadeiramente a imagem daquela pessoa, mas aquela pessoa em si não. Você viu o diabo manifestado naquela pessoa. Você viu o diabo transfigurado naquela pessoa. E o diabo tem esse poder? Tem. Tem. O diabo, ele apareceu transfigurado no papel do profeta Samuel, na pessoa do profeta Samuel, se não me foge a memória, no livro de Samuel, você vai encontrar.
e apareceu para o rei Saul. Sendo Samuel estava morto,